se rasga e a trombeta já tocou a última e Cristo volta, termina a graça. Aí é o juízo. Toda vez que eu venho aqui eu tenho que pregar sobre salvação, eu não consigo pregar sobre outra coisa. Eu fui chamado para pregar sobre isso. Estamos vivendo em tempo que eu como cristão tenho que tomar vergonha na minha cara. Ou eu sirvo a Deus de verdade com tudo que eu tenho, eu deixo para lá e assumo que eu vou para o inferno e ponto. Não existe outra palavra, não existe outra pregação. Deus continua salvando, Ele continua fazendo culto, trazendo libertação, Ele continua expulsando espíritos imundos, Ele continua tirando o câncer, a AIDS, a gripe, seja qual for a doença, a Covid, continua. Ele continua trazendo prosperidade aos seus filhos, continua. Mas em todos esses adjetivos e caracteres de Deus sobre as nossas vidas, o principal que Ele mais almeja e que Cristo veio nos mostrar é salvação. Só que nós temos nos esquecido disso e buscado a Deus pela prosperidade, pela libertação, pelo que Ele pode nos trazer, e esquecemos que junto com isso tudo que Ele pode nos trazer, Ele já trouxe Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que é o que nos dá salvação. Tem um grupo de pessoas, deixa eu abrir um parênteses e já te alertar. Paulo já dizia há mais de 2000 anos atrás, Paulo dizendo: estão pregando o evangelho aí que não é o nosso, estão pregando o evangelho estranho, tomem cuidado. Aí 2000 anos depois estava o pastor Alessandro aqui e outros profetas por aí que ainda pregam a verdade, dizendo para você: estão pregando o evangelho que não é o nosso. O evangelho é onde aceita tudo, e não é assim que funcionam as coisas. Jesus disse: venha como estás, mas não fique como estás. É uma vida de transformação e santificação a Ele o tempo todo. Paulo vai dizer que nós estamos numa grande corrida, aonde o prêmio maior desta corrida se chama salvação. O prêmio maior não é a riqueza, não é o carro, não é a casa, não é o que eu posso ter aqui nessa terra em questão de bens materiais. Paulo já deixou bem claro: o prêmio maior é a salvação. E nós há 2000 anos atrás pregando a mesma coisa de novo. Porque o cristão de uns anos para cá tem se esquecido da natureza que ele tem. Eu não sou de contar essas coisas não, porque eu não gosto de trazer troféu, eu não gosto de trazer nada para mim, porque eu tenho que apresentar a Cristo que sou eu. Eu fiquei muito tempo sem ler a Bíblia inteira, pegar o cevoleiro do primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse. Ano passado, no mês de agosto, eu pus no propósito para dizer: bom, começar a ler tudo de novo, para Deus me mostrar talvez coisas que eu ainda não enxergo, para que Deus possa abrir os meus olhos espirituais e para que eu possa me preencher de Deus, para que todo vestígio de carne que ainda há em mim, a palavra de Deus venha arrancar isso. Quando foi essa semana eu terminei, mais ou menos 7, 8 meses que eu gastei para ler, lendo apenas 20 minutos. Eu tenho um intervalo técnico no meu trabalho, porque eu trabalho em fotografia, a cada 2 horas eu saio 20 minutos. E eu peguei esse propósito: eu vou ficar no celular, vou pegar a Bíblia e todo dia eu vou ler esses 20 minutos, que são 3 vezes ao dia, eu saio 20 minutos. Dá 40, 50, 60, 1 hora, 1 hora e pouco. Eu gastei 7, 8 vezes para ler. E eu comecei a ver coisas na Bíblia que talvez eu lendo antes não tinha enxergado. Porque todas as vezes que você busca ouvir a palavra de Deus, porque lendo você está ouvindo, está se enchendo, Deus te fala formas diferentes. É assim que diz a palavra de Deus se renova todos os dias. Nunca é a mesma coisa. Eu posso chegar aqui semana que vem e pregar o mesmo livro de novo, não vai ser as mesmas coisas. Deus vai falar com você de forma diferente. E eu comecei a perceber que a vida do povo de Israel no Velho Testamento não está diferente da nossa vida de hoje. Deus pegou o povo com mão forte no Egito, arrancou eles de uma vida de escravidão, de comer cebola, coloca eles no deserto para atravessar o deserto 40 dias.
40 dias, durou 40 anos. Alguém sabe me dizer por quê? Por causa da desobediência. Aí tem pessoas que falam: Deus é ruim, por que Deus mata? Por que Deus traz a doença? Por que Deus permite isso, aquilo, outro? Começa a ler lá de Gênesis, porque eu entendi. Eu, pastor Alessandro, tinha isso comigo, Deus, mas por que eu prego, coisa e tal, mas sempre eu vejo pessoas enfermas, pessoas doentes, e nunca acaba isso sobre a igreja. Os maiores enfermos que tem hoje estão dentro da casa de Deus, está dentro da casa do dono da cura. Aí eu perguntava: Deus, mas por que isso? Muitas vezes a gente estende a mão, a gente ora, a gente coloca a nossa fé e fala: Deus, arranque essa enfermidade. Muitas vezes Deus não arranca. Deus é ruim? Eu fui entender, porque quando chega no livro de Deuteronômio, Deus coloca aliança sobre a vida de Israel e fala: vocês vão seguir a minha aliança. E usa essas palavras mais ou menos: se a minha aliança vocês seguirem e obedecerem, o seu caminho terá bênçãos. Mas se me desobedecer, seu caminho terá maldição. Ele deixou a lei escrita. Então, muitas vezes Deus é ruim. Não, a lei está ali. É bênção para quem obedece e maldição para quem desobedece. Por isso a razão de muitos entre nós cristãos estarem enfermos, porque está vivendo uma vida de aparência dentro da igreja, mas está sujo por dentro. O irmão não precisa ver a minha vida, o irmão não precisa saber a tua vida. Aquele que fere a tua alma está vendo tudo. Ele que é o perigoso, se chama Deus. É Ele que pode lançar a tua alma no inferno ou no céu. Por isso há entre nós ainda muitos enfermos e doentes. É por desobediência. Porque a desobediência traz a maldição, mas a obediência ela traz bênçãos. Você começa a ler todos os livros, em todos os livros do Velho Testamento, Deus vai deixar bem claro que Israel estava sofrendo porque largou a aliança. Por quantas inúmeras vezes eu vi Deus levantando os profetas: traz o povo para a nova aliança, traz o povo, vou fazer aliança de novo com eles. Deus traz o povo se arrepende, aí começa tudo de novo, aquela coisa bacana, as bênçãos, Deus tira a enfermidade, Deus tirava as pragas. Passava-se um tempo, Israel de novo adorando a ídolos, Israel pecando, adulterando, fazendo tudo que Deus falou: não faça. Aí vinha a doença de novo, aí o povo clamava de novo: profeta, porque cada livro era um. Deus levantou trocentos profetas, os trocentos pregando a mesma forma, a mesma maneira, ao arrependimento, para que o povo voltasse para Deus, para que Deus se arrependesse do mal que tinha trazido sobre eles por causa da desobediência. Não é difícil de entender a palavra de Deus. A palavra de Deus toda ela vai se resumindo em você obedecer e não obedecer. Ele diz: as minhas bênçãos estão diante de vocês se me obedecerem e seguirem os meus estatutos. Mas a maldição também está aí. Então não é Deus que coloca a maldição na tua vida, não é Ele que coloca a enfermidade, somos nós, com a desobediência, que atraímos o mal para as nossas vidas. Tem uma frase no mundo secular muito bacana, que ela diz que não existe mal, existe a ausência de Deus. E faz muito sentido, porque aonde Deus está, não há espaço para o mal. Aonde a luz está, não há trevas, porque a luz alumia o local. Aonde o cristão está, tem que ser diferente, não tem que ser igual a todo mundo. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Nós lemos: a minha pregação está na tua boca. E nós usamos a nossa boca para amaldiçoar os outros. Peste, infeliz, palavras mais feias, palavrões, amaldiçoamos a vida das pessoas e muitas vezes nossas próprias vidas. Nós trazemos maldição para dentro de casa por causa da nossa boca. Porque se nós obedecemos a Deus, da nossa boca só sairá a pregação do Evangelho. A bênção sobre a vida dos nossos filhos sai da nossa boca, que somos cristãos. A bênção sobre a esposa sai da boca do marido sai da boca da esposa e vice-versa. A sua boca abençoa a tua casa e também destrói. Agora os teus pés,
te mostra aonde você está. Se seus pés estão sobre a obediência, sobre Cristo, sobre os estatutos, pode ter certeza, meu querido, que as bênçãos do Senhor vão acompanhar a tua vida, a tua casa e a tua família. Agora, se você desobedece, meu querido, pode ser criança, velho, jovem, adulto, velho, ancião, do menor ao maior, se desobedece, vive uma vida de maldição, nada dá certo. Muitas vezes é a resposta que você perguntava: por que nada deu certo na minha vida? Se você é cristão, é porque tem alguma coisa errada. Pastor, mas tem tantos anos, porque o deserto ele não dura a vida toda. O povo não ficou a vida toda no deserto, eles atravessaram. Mas quem chegou em Canaã? Poucos. O resto morreu tudo no deserto. Deus matou? Não foi Deus que desobedeceu. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. O que está escrito, pode passar céus e terra, não é assim que diz? Mas as minhas palavras não passarão. A única coisa que move a maldição sobre a tua vida é uma vida de obediência e voltada para Deus. Assim como nos dias de Israel, desde Gênesis a Malaquias, Deus chamando o povo ao arrependimento, eles não voltavam, só maldição, só gente morrendo. Os profetas suando a camisa para poder pregar, sendo lançados no fogo, lançados na cova dos leões, lançados em fornalha ardente, sendo mortos, caçados, tendo que pregar escondido. Para quê? Para ser boca de Deus na terra. Pessoas que escolheram obedecer em meio a pessoas que não obedeciam. Ah, pastor, mas talvez eu estou no meio de gente que desobedece. Mas se você é fiel e reto, Deus te enxerga no meio dos desobedientes. E quando vem a ira de Deus, ela não vem sobre você. Deus é justo para trazer a ira só sobre os que desobedecem. Ele diz: eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo amanhã, você eternamente. Ele não muda. O que Ele fez no passado, Ele continua fazendo. A diferença é que agora nós temos a graça sobre as nossas vidas. Amém. Pastor, a graça é a graça que te dá tempo para se arrepender do teu caminho, da onde você tem colocado os teus pés, aonde os teus olhos têm alcançado. A graça de Deus ainda está. Mas assim como um contador de tempo da antiguidade, onde a areia vai descendo, o tempo da graça está acabando. E tem gente brincando com a graça de Deus aí fora, dentro da igreja, brincando de ser cristão, e Jesus voltando. No livro de Lucas vai contar uma parábola muito bacana. O filho pródigo. Ele tinha tudo dentro de casa. Tinha comida, as melhores roupas, tinha pessoas que serviam ele, tinha o amor do pai, o calor, o aconchego de casa. Mas a ilusão de provar o que tinha no mundo, de provar o que era diferente, estou cansado de coisa igual. A diferença de aproveitar o mundo que o mundo pode oferecer. Leva aquele jovem chegar perto do pai e dizer: pai, me dá tudo que tem. Porque eu vou para o mundo, vou viver a minha vida, vou ver coisas novas, diferentes, sair debaixo das tuas asas. Perante a lei, pai nenhum tem o direito e pode dar ao filho herança nenhuma de vida. Quando o pai for vivo, o que é dele é dele, o filho tem direito a nada. Se ele quiser vai trabalhar, é teu dele. Só que o pai é tão misericordioso, o amor dele é tão grande, tão excelso, tão supremo, que mesmo você não tendo direito, escute só, mesmo você não tendo direito, Ele te dá. Mesmo nós não temos direito à vida que nós temos hoje, Ele coloca Jesus na cruz e diz: morra para que eles tenham vida. E Jesus morre para que nós vivêssemos a vida dele. E a vida que nós vivemos hoje não é nossa, é dele, porque Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós tivéssemos direito a algo que não era nosso.
seja o seu dom para cantar, para pregar, seu dom de se soltar, talvez a riqueza que Ele te deu, os bens que Ele te deu, seja o que Ele te deu, você agora escolhe para o mundo e gastar isso lá. Se afastar da igreja, se afastar de Deus, não quer saber nada disso mais. Tudo injeção de linguiça. E vai. A Bíblia diz que há uma grande seca sobre aquela terra. E uma fome se arrasta sobre aquela cidade. E aquele jovem que antes tinha toda uma herança consigo, gastando com as meretrizes e com os amigos daquela época, enchendo a cara, fazia tudo talvez o que um jovem faria hoje no mundo. O dinheiro pegou. Os amigos foram embora. Ele olha para um lado, olha para o outro, não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigos, não tinha mais meretrizes para poder fazer um carinho nele, não tinha mais um centavo para comprar algo para colocar na boca. E a Bíblia diz que ele começa a mendigar pela cidade, a cidade passando por uma seca e você mendigando onde não tinha nada. É o que o diabo faz com a vida de um homem e de uma mulher que escolhe o pecado, que escolhe viver uma vida de ruína, de desobediência. Ele traz seca, faz você mendigar onde sabe que você não vai ter nada. Enquanto nós brincamos de ser cristãos, brincamos de ser pastores, profetas, levitas, obreiros, o diabo não brinca de ser diabo. Enquanto nós brincamos, ele está ceifando vidas lá fora. E a pregação está na minha. E o diabo ceifando vidas, tirando vidas de dentro da igreja e jogando lá fora, iludindo elas com uma vida que não existe. E a Bíblia diz que não tinha ninguém para dar nada, ele não achava, ele pedia daqui de lá, não tinha ninguém, porque ninguém também não tinha nada. Tinha um fazendeiro passando pela cidade, no meio daquela devastação. E ele bendiga aquele homem, me dá um dinheiro, me dá uma comida, algo que não tem nada não. A Bíblia diz, a história conta que ele segue, vai até aquele homem e vê que tem uma fazenda ali perto. E ele começa a mexer com os porcos daquele homem. O homem que tinha tudo dentro de casa, agora ajoelhado no meio de porcos. Enquanto brincamos de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo. Quando ele pega uma vida que se afasta de Deus, não estou aqui falando sobre placa de igreja, estou falando de Deus, de Cristo, de Jesus, de Evangelho. O diabo detona com isso. E a Bíblia diz que, certo ponto, como não tinha comida e o homem também não dava comida para ele, joga-se ali lavagem no coxo. Para quem já morou na roça ou conhece, sabe o que é coxo? Um caixote onde jogava ali as lavagens, o resto de comida para os porcos. A Bíblia diz que ele deseja comer aquelas bolotas que caíam no meio da lavagem. Dá para imaginar uma vida sem Deus? É Deus através dessa parábola contando para nós como é a vida sem Ele. O diabo jogou aquele jogo mais profundo do poço. Aí eu volto a dizer, se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas. Olha como é que trabalha no Espírito Santo. A Bíblia diz que em certo ponto ele ali comendo aquelas bolotas, aquelas lavagens que caíam no meio da comida dos porcos, ele começa a lembrar da vida que ele tinha na casa do pai dele. Nossa, na casa do meu pai, os empregados lá nesse momento estão comendo melhor do que eu. Ele começou a desejar a comida que os empregados comiam. Aí ele coloca no coração, eu vou voltar para casa. Vou falar com meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. O diabo, além de arrancar tudo que você tem,
te colocar na lama, ele traz uma coisa sobre a tua vida que te impede de voltar para Cristo, que se chama vergonha. Aquele jovem ficou com tanta vergonha, mas ele não tinha saída. A única saída que ele viu foi voltar e pedir ao pai para ser um criado dele, para que ele pudesse ter algo digno de comer. E ele volta. Todos conhecem a história. A Bíblia diz que quando ele está chegando perto do caminho, seu pai o avista de longe. Por mais que você ande por caminhos tortuosos, os olhos de Deus estão sempre sobre a sua vida. Ele não te abandona. É você que se afasta dele. Aí o diabo brinca com você, mas Deus não pode fazer nada porque foi escolha. Foi escolha nossa. Então não escolha se afastar, se ausentar. Está doendo, continua. Está sofrendo, continua. Está pesado o fardo, continua. Mas não para, não recua e não volte para trás. Porque com ele é difícil, sem ele é pior. Com ele é difícil, mas a vitória é certa. A Bíblia diz que o pai avista ele de longe, corre ao encontro dele. O filho estava sujo, porque lembra, ele estava comendo comida de porcos. Se ele estava comendo, ele estava no meio do chiqueiro, então ele estava sujo, ele estava fedendo. Olha o que o pecado e a desobediência traz sobre as nossas vidas: veste suja, um fedor sobre as nossas vidas. A Bíblia declara que o pecado ele chega um cheiro ruim às narinas de Deus, e Deus fecha os céus sobre as nossas vidas. Mas não nos abandona, Ele espera que nós nos arrependamos e voltemos para Ele. Não sei o caminho que você tem tomado, aonde você tem dado, escolhas que você tem feito. Ah, pastor, talvez minha vida está assim, está assado. Ah, pastor, vem na igreja por vir, já está errado. Tem que vir dar o seu melhor para Ele. Nós estamos vivendo numa igreja, não estou dizendo aqui amém, estou dizendo no modo genérico. Está morto espiritualmente. Precisamos viver Joel na vida deles. Reaviva, ó Senhor, a tua obra. E Deus muitas vezes está preparado para reavivar. Só que eu me esqueci de como buscar a Deus. Eu me esqueci que quando eu vou para a igreja não é uma placa. Se torna a casa de Deus. Talvez você chegue dentro da igreja e não consegue mais bater palma. Talvez chegue e não consegue abrir a boca para louvar. Talvez na hora da oração você não consegue nem orar, não tem mais sentimento para você orar. Você talvez chegue cansado, oprimido. O mundo talvez massacrou você lá fora. Aí é o que é o lugar de você chegar e rasgar o teu coração para Deus, dizer: me sara, me cura, transforma, me restaura. A gente chega fechado e continua fechado. O culto acaba. Alguns vão para casa abençoados, outros não. Aí muitas vezes chegamos em casa e achamos o culpado. A culpa hoje foi louvor, estava esquisito. Não sei, a bateria, não sei se era violão, não sei, tinha algo esquisito. A pregação de não sei, que cara pregou de uma forma, não sei, tinha algo estranho. O erro muitas vezes não está no louvor, não está na palavra, não está no pregador, não está no profeta, não está no diácono, da pessoa do teu lado, está em você. Somos nós que precisamos chegar dentro da casa de Deus e fazer um checklist. Fechar os olhos, olhar para dentro de mim e dizer: como eu estou, Senhor? E dizer para Ele: como eu quero ficar. Qual é a decisão que você tem que tomar na tua vida? Não era hoje, já era de ontem. Como eu quero estar, como eu quero ficar. Não importa a vida que o outro leva, o que importa é a tua vida. Salvação individual, você não vai levar o outro para o céu com você não. Ele vai se tiver com a vida reta diante de Deus.
Nós trabalhamos em prol de todos, nós subimos, mas salvação é individual. Estarão dois no campo, só um vai subir. Estarão dois dormindo numa cama, só um vai. Que é isso, pastor? Eu e minha esposa vai ficar um sobre o outro. Não, Deus está te dando um exemplo. Se só um estiver buscando a santidade, só um vai subir. Mas se os dois estiverem buscando, os dois só um. E a Bíblia diz que aquele pai abraça aquele filho sujo. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha a cor que você está, se você está sujo e fedendo. Ele te abraça, te envolve. Aquele pai podia ter apontado o dedo na cara daquele filho, dizendo: pecador, miserável, você pegou toda a riqueza e gastou, e agora vem como um cachorro arrastando o rabo. Sai fora daqui, você não é mais meu filho. Por mais que nós pecamos, por mais que nós desobedecemos, ainda há tempo de remissão, a graça ainda está aí. E o amor de Deus, ele é tão grande que ele enxerga por trás do teu pecado, ele rasga o teu pecado e te vê como você é. E te dá o Espírito Santo para que você possa levantar, para que possa reacender a chama dentro de você. E essa chama trazer você de volta. Aquele jovem, aquele dia, ele voltou para casa. Todos conhecem essa história. O pai deu banho dele, colocou de volta o anel da família nas mãos dele, deu ele a honra de volta. Teve o julgamento do filho que ficou porque não aceitou a situação. Mas o amor do pai excedeu todas essas coisas. Passou por cima do pecado porque ele arrependeu. Ele voltou para trás. Ele recuou da vida ruim que ele estava. Aguentou a vergonha e voltou e disse: pai, me aceita de volta. Por muitas vezes nós estamos dentro da igreja, a gente fala que é cristão, 10, 15 anos, mas a pergunta é: será que eu sou mesmo cristão? Será que se Deus chegar hoje e falar: Alessandro, mostre as tuas mãos, será que ela vai dar limpa? Ou vai dar suja? Porque na frente das pessoas eu lavei as mãos, mas por trás não tinha ninguém vendo. Eu toquei o que não podia, eu comi o que não podia, eu olhei o que não podia, eu fiz o que ele falou: não faça. Eu te vejo, mas só no físico, só aqui. Ele te vê dentro de casa, dentro do quarto, na cozinha, no banheiro, na tua escola, no teu trabalho, dentro do teu carro, na rua. Ele sonda os nossos corações. Eu não tenho que ter medo da pastora me ver pecando. Não tenho que ter medo da irmã ver eu pecando, dos irmãos ver eu pecando. Você vai me julgar, vai apontar o dedo, vai apontar para todo mundo que viu pecando, mas não vai me mandar para o inferno. Não vai tirar a minha salvação. Agora, aquele que está vendo, e muitas vezes eu ignoro o que ele está vendo, e muitas vezes ele lá em cima, o coração de Deus gemendo, dizendo para você do lado de cima: sai daí, não toca, não faça, volta, porque ele é amor. E no meio desse amor, esse excelso amor, ele sabe que ele é juiz, e juiz perfeito. E ele sabe que hoje o amor dele te excede, te salva, te sara, te dá oportunidade de remissão. Mas ele sabe que lá na frente ele vai ser juiz e só juiz. E o amor naquele dia que ele tem por você não vai poder contar mais. Porque como juiz ele vai ter que colocar você à esquerda ou à direita. Porque a Bíblia diz que ele vai colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Aos da esquerda ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vai para o fogo eterno. Mas os da direita ele vai dar descanso. De qual lado você está? E de qual lado você quer ficar? Se talvez você ainda não tomou essa decisão na tua vida, talvez suas pernas ainda estavam bambeando para um lado e para o outro, talvez essa é a noite da sua decisão.
estou largando aquela vida para trás, eu não quero saber da sua vida. Se é você e Ele. O que você faz ou deixa de fazer para mim, não vai fazer diferença, eu não estou ouvindo. É você e Ele. Não é assim quando a gente vai tomar a ceia, diz a Escritura? Examinar o homem a si mesmo. Ou seja, olha para dentro. Como é que eu estou? Para que não seja pego indignamente. Porque o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que havia perdido. E nós nos iludimos achando que o que está perdido está só lá fora. Eu estou dentro da igreja, pastor, eu estou salvo, eu estou tranquilo. Eu não preciso bater palma, não preciso cantar, não preciso louvar, não preciso fazer nada. É só sentar, só vir no culto. Estou salvo. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20. É para crente. Deus mandou a carta para cristão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa carta foi para a igreja. É a igreja que estava morta, é a igreja que estava com o coração fechado. E Jesus escreve uma carta e envia através do apóstolo João, dizendo: fala para eles que eu estou batendo na porta. Fala com eles, ouve a minha voz, abre, deixa eu entrar. Jesus está pedindo para a igreja deixar ele entrar. Se ele está pedindo para a igreja deixar ele entrar, é porque ele não está dentro da igreja. Pastor, que palavra dura, leia Apocalipse 3:20. Ele escreveu para a igreja. As advertências das 7 cartas do Apocalipse não é para o mundo, é para a igreja. Ei, tu és fria nem quente, tu és morna e eu não bebo nada morno. Antes fosse quente ou fosse frio, mas como és morno, vou vomitar-te da minha boca. Olha só. A palavra de Deus é muito linda assim quando pregamos, falamos só do amor e esquecemos de falar para o povo de Deus da justiça vindoura, do juízo vindouro que Deus está prometendo desde Gênesis, desde quando Adão caiu, veio o juízo de Deus sobre nós. E até que se complete a última palavra, Ele está nos dando tempo. Então que a partir de hoje eu e você façamos desse tempo que nós temos, esse restante de tempo, realmente precioso. Que realmente nesses últimos tempos nos entregamos para Ele. Porque haveria guerras e rumores de guerra. Não se ouve falar mais nada na televisão. É guerra, estourando em cima de guerra. Quando você pensa que está acabando uma guerra, vem outra guerra, e outra guerra, Israel vivendo em guerra. O Brasil, há pouco tempo atrás, quase estoura uma guerra aqui em cima no norte. A Venezuela, se não me falha a memória, querendo pegar uma terra da Guiana lá, que é deles. E o ódio só crescendo. E o Brasil, o cristão brasileiro, achando que está isento de toda a desgraça que está sobrevindo. Não está. E Deus todos os dias dizendo: igreja, vigia, igreja, ora, igreja, desperta. Olha, desperta, a palavra desperta na Bíblia por várias vezes. Jesus mandando a gente despertar, porque estamos dormindo, não estamos escutando Ele bater a porta. Ele está gritando já, porque Ele não quer perder ninguém. Mas nós estamos nos perdendo e nos distanciando dele. Haveria nos finais dos dias apóstatas da fé. Quantas pessoas você conhece que abandonou a fé? Não estou dizendo igreja, estou dizendo fé. Eu conheço trocentas pessoas que eu cresci admirando em cima do altar e no louvor tão no mundo, grupo de pacote. Todas as igrejas que eu tenho passado, o quadro dentro das igrejas está triste, aqui está cheia, é porque não tem a palavra da verdade.
Mas aí vem Ezequiel 34:11. A corda e a enfada eu estiparei. Deus tem juízo para todas as ovelhas, a boa, a fiel, a obediente, a desobediente, e também tem os pastores, que somos nós que levamos a palavra até você. Nós somos os primeiros a colocar a cara a tapa. Nós vamos ser os primeiros a ser presos por essa palavra, porque não está longe de começarmos a sermos perseguidos também no Brasil. Leis são para serem aprovadas, e a Bíblia dizendo: desperta tu que dormes. Eu estou aqui para você dizer nessa noite de todo o coração: desperta, acorda, porque vai chegar dias que pegarão nossos filhos para nos fazer negar a fé. Vão pegar aquilo que nós mais amamos para poder colocar em xeque a nossa fé, fazer você escolher entre Deus e deuses. E aí, você vai estar forte o suficiente para aguentar o baque, abrir a cova dos leões e você ver o leão cara a cara? Está disposto a morrer por este nome, por este evangelho, por esta graça que você vive nela? Está disposto a ver o fogo cara a cara? Vamos te jogar lá dentro, e aí? Vamos pôr uma espada no seu pescoço, uma arma na sua cabeça, e aí? Está preparado para dizer: eu sou de Jesus e ninguém me tira? Pode ser que a arma masque, glória, mas pode ser que não masque, porque Deus não está interessado no teu corpo físico. Porque aí morremos para cá e nascemos lá em cima. Glória a Deus. Ninguém que tenha perdido a vida por amor a meu nome, ninguém que tenha largado filho por amor a meu nome, tenha largado casa, riquezas por amor a meu nome, que eu não retribuirei, não lhe darei a coroa da vida, que não tem galardão extremo comigo aqui em cima para te dar. E aí, está preparado para a escolha? Durante a pandemia,